pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à aula de matemática. Eu sou o professor Ali e hoje vamos falar de combinação simples. Vejam só, a combinação simples muitas vezes é confundida com o arranjo. Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar bem essa diferença para que a gente consiga resolver os problemas de uma forma um pouco mais tranquila. Bacana? Dá uma olhadinha então nesse primeiro exemplo. 10 alunos foram pré-selecionados a comporem uma comissão de 3 pessoas que participarão de um simpósio. De quantas formas diferentes essa comissão poderá ser formada? Então vejam só, qual é a ideia? São 10 pessoas e dessas 10 nós vamos escolher 3. Bacana? Observe o seguinte, quando a gente fala que dos 10 alunos, 3 serão escolhidos, é importante ter em mente a ideia de, será que se eu trocar a ordem da escolha desses alunos, eu crio um novo grupo? Ou o grupo permanece o mesmo? Vamos imaginar o seguinte, desses 10 alunos, vamos chamar aqui, ó, aluno A, aluno B, aluno C. Se eu escolher esses 3, eu estou formando uma comissão, bacana? Agora me diz uma coisa, se eu ao invés de escolher A, B e C, eu escolhesse B, C e A. Mudamos a escolha? Não, né? Continua a mesma. Observa que o fato de eu ter trocado a ordem em que eu os escolhi não muda o grupo, continua sendo o mesmo grupo, né? Ah, eu vou escolher o aluno C, o aluno A e o aluno B. Mudaram os alunos? Não, né? Então observem que não importa a ordem em que eu vou escolher os alunos são sempre os mesmos. Então isso caracteriza fortemente a combinação. A ordem de escolha dos elementos não importa. Bacana? O que acontece então? Se eu tenho 10 alunos e eu preciso escolher 3, eu vou usar uma combinação, tá certo? Eu vou fazer aqui o primeiro exemplo e já eu vou mostrar a definição e detalhar melhor a questão da fórmula, tá bom? Então é assim, ó, combinação de 10 para escolher 3, certo? Então olha lá, a gente vai explicar, como eu falei, já detalhadamente a fórmula, mas só para a gente já ter contato com ela, né? Vai ser assim, ó, vai ser o fatorial do maior sobre o fatorial do menor e o fatorial da diferença entre eles, tá? Para quem já viu o arranjo, observa que é um pouco parecido, né? Mas há uma diferençazinha aí, né? Vamos lá, então. Olha lá, o 10 eu vou desenvolver até qual? Até o maior, no caso o 7, tá bom? Então assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Como eu não fui até o final, fatorial, bacana? Olha lá, gente, como isso aqui é um produto, a ordem aqui não importa, né? Então, para facilitar, ó, vou manter o fatorial de 7 e vou ter que desenvolver o 3. 3 vezes 2 vezes 1. Bacana, ó. Fatorial igual eu posso cancelar, né? Estou simplificando. E assim, ou eu multiplico em cima, ou multiplico embaixo e divido, ou eu vou simplificando ou dividindo antes, né? Eu vou dividir antes logo, ó. Qualquer um de cima pode ser dividido por qualquer um de baixo, tá bom? Olha lá, ó. 9 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2, 4. O que sobrou aqui, ó? 10 vezes 3 vezes 4, que é 120, certo? Então são 120 comissões que podem ser formadas de 3 pessoas. Bacana? Vamos ver agora a definição para a gente tentar, né, construir uma ideia melhor aí, já esclarecendo as dúvidas. Então, acabamos de ver aí o primeiro exemplo, né, de combinação e agora vamos reforçar a ideia com a definição, para tentar facilitar o máximo possível de como identificar que um problema de contagem é uma combinação e não é um arranjo, né? É interessante porque muita gente tem dúvida, né? Como é que eu sei que é um arranjo, como é que eu sei que é uma combinação? Bacana? Então vejam só, na combinação de N elementos eu vou escolher P, né? Até aí tudo bem, né? Eu tenho lá naquele exemplo anterior, de 10 pessoas nós temos que escolher 3, beleza? Agora a parte mais importante, né? A questão da ordem, ó. A ordem de escolha dos elementos não importa. Isso é importantíssimo, né? Não importa, né? Mas é importantíssimo perceber essa situação. Porque quando eu escolher os elementos, se eu trocar a ordem entre eles, não alterar absolutamente nada, então se trata de uma combinação. E aí, tá
Tá ficando clara aí a ideia? Vamos ver aqui então. Então a combinação pode vir assim como um número binomial, mas o mais comum aqui, o tradicional, combinação de elementos tomados P a P. Olha lá, o N ele é maior ou igual a P. Então, de um modo geral, o N é maior que o P, certo? Então, como é que eu posso interpretar essa formulazinha? Eu posso dizer assim, ó, que é o fatorial do maior sobre o fatorial do menor e o fatorial da diferença entre os dois. Bacana? Lembrando que o N é a quantidade total de elementos que eu tenho à disposição e o meu P é a quantidade de elementos que eu vou escolher. Beleza? Vamos tentar clarear mais ainda aqui com um exemplo, né? Mais um. Olha lá. Uma família pretende fazer uma viagem, mas está em dúvida quanto aos destinos. Os membros dessa família pretendem conhecer Manaus, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro e Florianópolis, mas só podem escolher 3 destinos. De quantas formas diferentes essa escolha poderá ser feita? Olha lá, então observa aqui a ideia de que quantos elementos eu tenho à minha disposição para que essa escolha seja feita? São 5 cidades, né? Aqui, ó, Manaus, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro e Florianópolis. Então, observem que a quantidade de elementos que eu tenho à disposição é o meu N, não é isso? Então, vamos lá. O meu N, ele é 5, porque eu tenho 5 cidades que podem ser escolhidas, certo? Mas, vejam só podem escolher 3 destinos. Então, quem é o meu P? Quantidade de elementos a serem escolhidos. Então, meu P são o quê? São as cidades que eu posso escolher. Quantas são? São 3. Tá, mas por que é uma combinação? É aqui que entra a ideia da ordem, se ela importa ou não importa. Pensa só. São 5 cidades. Eles precisam escolher 3. A ordem de escolha dessas cidades importa? Por exemplo, se eles resolverem conhecer Manaus, Fortaleza e Goiânia. Se eu trocar a ordem deles, não, eles vão conhecer Goiânia, Fortaleza e Manaus. Não é a mesma coisa? Querem conhecer Manaus, Fortaleza e Goiânia. Não, eles querem conhecer Fortaleza, Goiânia e Manaus. Mudei a ordem das cidades. Mudaram os destinos? Não, né? Continuam sendo as mesmas cidades. Então vejam que a ordem não importa. Se ela não importa, é uma combinação. Vamos lá então? Combinação de 5 para escolher 3. E aí, para a gente entender e interpretar melhor um pouquinho a fórmula, usa essa ideia. Ó. Em cima é o fatorial do maior, embaixo é o fatorial do menor e o fatorial da diferença entre os dois. 5 menos 3, fatorial de 2. Desenvolve o 5 até o maior entre eles para poder simplificar, né? Então aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Como eu não fui com o fatorial até o final, o fatorial permanece, beleza? Fatorial de 3, ó, porque eu vou simplificar, vezes, aí desenvolve o fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Aqui, ó, fatorial por fatorial, posso simplificar, e aí sobrou uma conta simples, ó, 20 sobre 2. 20 dividido por 2, eu tenho 10. Beleza? Então aí, mais um exemplo, né, para a gente tentar reforçar essa ideia de que eu identifico que é uma combinação quando a ordem de escolha dos elementos não importa. Bacana? Se liga aí que tem mais um exemplo, tá bom? Vamos lá ver esse novo exemplo. Mateus possui 6 livros de matemática diferentes e Pedro possui 8 livros de geografia diferentes. Os dois pretendem trocar 3 livros de cada matéria entre si. Quantas possibilidades distintas existem para essa troca? E aí, percebeu a ideia? O Mateus tem 6 livros, ele vai trocar 3. O Pedro tem 8 livros, ele vai trocar 3 também. E aí, como é que o Mateus e o Pedro vão fazer para escolher esses livros? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui primeiro no Mateus. O Mateus tem 6 livros e ele vai trocar 3. À medida que eu tenho um determinado número de elementos e eu vou escolher uma parte deles para formar um novo grupo, eu estou diante de um arranjo ou de uma combinação. É uma escolha, né?
de 6 elementos, eu tenho que escolher 3. O que eu tenho que levar em consideração? Se a ordem importa ou não. Aí eu te pergunto, 6 livros, quando ele for escolher 3, ordem de escolha importa? Não, né? Porque sendo os 3 livros, trocando a ordem em que você vai escolhê-los, eles continuam sendo os mesmos 3 livros, né? Então não tem ordem, aí não tem primeiro, segundo e terceiro, né? Então, se a ordem não importa, é uma combinação de 6 para eu escolher 3, beleza? E como é que é a aplicação da combinação? Vamos lá? Fatorial do maior, fatorial do menor e o fatorial da diferença entre os dois, né? Ó, 6 menos 3, 3. Vamos lá desenvolver? Desenvolve o 6 até o 3, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, ó. Como não foi até o final, ó, fatorial permanece. Aqui continua 3. Um fica, né? Que eu vou simplificar. Mas o outro eu desenvolvo, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que entre dois fatoriais eu tenho um produto, né? Vamos lá, o que dá para simplificar aqui, ó? Fatorial de 3 com fatorial de 3. E vejam só, gente, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, correto? Então, ó, 6 com 6 eu também simplifico. 5 vezes 4, 20. Então, Mateus tem 20 formas diferentes de escolher os 3 livros. Bacana? Se entendemos o do Mateus, o do Pedro não é diferente. Por quê? São 8 livros de geografia diferentes. Quando eu for escolher 3, a ordem que eu vou escolhê-los não importa, tá bom? Então, continua sendo uma combinação. Só que agora é de 8 para escolher 3. Vamos lá, então? Fatorial do maior, fatorial do menor, tranquilo? E o que mais? Fatorial da diferença entre eles, beleza? Vamos lá, desenvolver o 8 até qual? Até o 5, né? Aqui, ó. Já olharam aqui essa multiplicação? Ó, eu vou apagar aqui, tá bom? Só para a gente ganhar um espaço, beleza? Ficar organizadinho. Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, ó. Parei no 5 para cancelar o 5, certo? Vezes, aí vou ter que desenvolver o outro, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá então, ó. Fatoriais iguais eu posso simplificar, tranquilo? Ó, de novo, ó. 3 vezes 2 vezes 1 não é 6? Aqui, ó. 6 com 6. Sobrou 8 vezes 7, que é 56. Olha lá. O Mateus tem 20 formas diferentes e o Pedro tem 56. E agora? O que eu faço com esses dois? Soma, multiplica? Vamos lá. É uma ideia que a gente já tem adiantado e tem falado. A historinha lá que ajuda bastante do e e do ou. Porque o e, ele dá aquela ideia de simultâneo, né? Vai ter que acontecer os dois ao mesmo tempo. E o ou dá aquela ideia de que ou faz uma troca ou faz a outra, né? Nesse caso aqui, vamos trocar, olha lá. Vai ser o Mateus e o Pedro trocando livros. Ou então vai ser o Mateus ou o Pedro trocando livros. São os dois, né? Então é o e. Quem vai trocar o livro? Mateus e Pedro. Se é um e o outro, é uma multiplicação. Se fosse um ou outro, seria uma soma. Bacana? Então agora é uma multiplicação. 56 vezes 20, que vai dar 1.120 possibilidades. Bacana então, gente? Certinho? Beleza? Então esses são os exemplos aí da combinação. Para a gente concluir, eu tenho um desafio. Será que a gente já consegue diferenciar o arranjo da combinação? Vamos lá.